Vamos continuar aqui com a leitura do Śrīmad Bhagavatam. Meu nome é Krishnamai Devidasi, eu sou discípula de Chandramukha Swami, estou aqui no Rio Bhakti Center, ISKCON Rio de Janeiro, né? E vamos dar continuidade aí à leitura do Śrīmad Bhagavatam, tá bom? Queria agradecer aí ao convite do Prabhu Chaitanya Gosai para que eu pudesse fazer essa leitura, que é sempre uma grande honra, um grande néctar, né? Como o meu mestre espiritual diz, Chandramukha Swami, ele fala, né, que quando a gente realmente medita nas palavras de Prabhupada, nos comentários, né, do Bhagavatam, da Gita, enfim, de outros livros, realmente a gente consegue ficar meditando nesse conhecimento, né? É diferente de você simplesmente só pegar o livro e ler, né, esse livro e não meditar, né? Quando você realmente medita nos comentários, que são como Prabhupada mesmo diz, né, são os êxtases ali dele, então aí é outro papo, né? Então é sempre uma grande honra. Aí falei dele, ele acabou de chegar. Reverências, Prabhu, é sempre um grande prazer. Então estava agradecendo o seu convite, é sempre um grande prazer aqui poder ler as palavras nectárias, né, de Srila Prabhupada comentando o Śrīmad Bhagavatam, né? Porque estava até conversando hoje com o Gaura Krishna, ele estava falando, né, na leitura do Bhagavatam de mais cedo, de que o Bhagavatam, ele tem uma série de diálogos, né? E então você tem o diálogo de Sutta Goswami com os sábios de Naimisharanya, né, encabeçados por Shaunaka Rishi. Você tem o diálogo entre Maharaj Parikshit e Shukadeva Goswami, entre vários outros diálogos, né, como agora o nosso caso Maitreya e Vidura. São sempre um mestre e um discípulo, né, que estão dialogando, e que o discípulo está fazendo pergunta e o mestre está ensinando algumas coisas. E isso não acabou, né? Isso continua com esse trabalho de Prabhupada. Isso foi o Gaura que falou, assim, eu achei muito interessante. O Gaura Krishna falou, olha, assim, esse diálogo continua, né? Agora entre Prabhupada e nós, ocidentais, né? Assim, kaliuguenses, digamos assim, né? Pessoas aí nesse tempo de Kali Yuga tão difícil, dentro de uma cultura tão diferente que é o Ocidente, né? Então esse diálogo continua, né? Prabhupada é o mestre, nós somos os discípulos, e esse diálogo continua entre ele e nós aqui. Então é um néctar esses comentários de Prabhupada, né? Ana Paula Meirelles Anasuya, bom dia, Hare Krishna, reverências, Mataji. Bom, então vamos cantar um pouquinho, tá? E daqui a pouco a gente inicia a leitura. Então, licença, vou só fechar uma porta aqui e já volto. Então, vamos lá. Ana Cláudia Chandra, Hare Krishna, bom dia. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Acho que chegaram mais algumas pessoas, né? Maurino, Tim, ou Sim, Hare Krishna. Eu sempre gosto, antes da gente começar a leitura, sempre falo isso, né? Fazer um pequeno contexto, fazer uma pequena introdução também, né? Primeiro porque podem ter algumas pessoas que não estão acompanhando a sequência de versos, né? Estejam vendo só esse vídeo, assim, cortado, né? Então, para que todos possam entender o que está sendo dito, a gente vai fazer um pouquinho de contexto, um pouquinho de introdução, para depois sim entrar nos versos de hoje, que são os versos 10, 11, 12, 13 e 14 do capítulo 10 do canto 3, ok? Valdice Argolo, Hare Krishna, reverências, bom dia. Bom, então sobre o contexto, a gente está aqui, né, como eu falei no início dos diálogos do Bhagavata, né, a gente está aqui entre um diálogo entre Maitreya e Vidura, né? Então Vidura aqui se coloca como discípulo e Maitreya seu mestre. Vidura está fazendo perguntas como os discípulos devem fazer, né? E Maitreya então está respondendo. Nesse momento aqui, Vidura está fazendo perguntas a Maitreya sobre a criação, sobre tópicos da criação material, né? E Maitreya então está respondendo sobre vários tópicos acerca da criação material. A gente está aqui nesse capítulo 11, que é um capítulo muito interessante, com um título, né, interessante também, que é o cálculo do tempo a partir do átomo. E esse capítulo, então, ele vai nos trazer vários ensinamentos sobre o tempo, tá? Lembrando, pessoal, que os Vedas, o que a gente chama hoje de ciência, nas eras passadas, em muito tempo atrás, essa ciência era os Vedas. Os Vedas eram a ciência, né? Então, dentro do Bhagavata, por exemplo, que apesar de ser um Purana, nós temos explicações acerca de tudo, né? Assim como a ciência, né, explica, vai tentando explicar como que tudo surgiu, como que funciona os átomos, a criação, o tempo, o espaço, enfim, a ciência vai tentando explicar tudo, né? Os Vedas eram a ciência, né, que tudo explicava. Então aqui a gente tem um capítulo bem técnico que vai explicar, né, a questão do tempo. A diferença, né, é que a nossa ciência atual, ela é especulativa, né, ela é empírica, ela é baseada nas próprias observações dos seres humanos, que são limitados, que têm sentidos imperfeitos, né? Enquanto os Vedas, os Puranas, né, o Bhagavata, é o que Prabhupada chama de, lá na introdução da Gita, inclusive, né, de Apaurushaya,
Então eles são imaculados, primeiro que eles são revelados, né? Não são escritos por um ser limitado, imperfeito, e são escrituras reveladas, né? Então existe uma diferença muito grande, né? Mas a comparação que eu fiz foi no sentido de a gente entender que os Vedas era ciência, no sentido de que explicava tudo. E aqui é um capítulo, então, que vai explicar bastante sobre a questão do tempo, né? Por exemplo, eu vou ler 2 versos anteriores desse capítulo que já foram comentados aqui, verso 3 e 4, para a gente ter uma noção do que esse capítulo está trazendo de informação e conhecimento, caso alguém não esteja acompanhando a sequência de versos, tá? Deixa eu só dar um bom dia aqui ao Padre Sérgio, Sanatana Dharma, Hare Krishna, reverências. Maya por TV também, que eu não sei se é Arama Cantadassa, reverências, Hare Krishna. Jean Martins, Pavaka, minha irmã não, minha tia espiritual, Pavaka Devidasi, Hare Krishna. Que bom vê-los todos aí. Bom, então, no verso 3, vamos voltar aqui um pouquinho no verso 3, só para eu dar essa contextualizada que a gente estava dizendo, é dito assim, pode-se avaliar o tempo medindo-se o movimento da combinação atômica de corpos. O tempo é a potência da todo-poderosa personalidade de Deus, Hari, que controla todos os movimentos físicos, embora não seja visível no mundo físico, né? Então aqui ele vai tentar começar a explicar como se mede o tempo, né? Então aqui a gente já tem uma pequena dica, que também vai ser parte dos nossos comentários de hoje, de que o tempo ele é medido a partir do movimento, né? Do movimento dos átomos, da combinação dos átomos, das estrelas, dos planetas. O tempo ele é medido através do movimento, né? E o tempo é a potência da suprema personalidade de Deus, Hari, que está controlando todos esses movimentos, né? Então aqui já temos também um spoiler da aula de hoje, né? Depois no verso 4, também diz assim, o tempo atômico é medido de acordo com sua órbita, num espaço atômico em particular. Esse tempo, que cobre o conjunto e manifesto de átomos, é chamado o grande tempo. Né? Então, interessante, já no início do capítulo é explicado como o tempo é medido a partir do movimento de órbitas. Né? A gente vai falar sobre isso, então, de Kala Chakra, né? De chakra. O termo técnico para órbita em sânscrito é chakra, né? Então, esse movimento circular, ok? Bom, Prabhupada também, ele diz lá na frente, né? A gente está no verso 10 a 14, mas lá no significado de um verso 35, 38, alguma coisa assim, Prabhupada diz algo também interessante, que é o seguinte: Maitreya, ele apresenta nesse capítulo, né, uma descrição considerável do tempo de diferentes dimensões, desde o átomo até a duração da vida de Brahma. Né? Então esse capítulo ele também vai mostrando como o tempo ele é relativo, né, em relação ao seu ponto de referência, como diz inclusive a teoria da relatividade de Einstein, né, tão conhecida por nós ocidentais, que temos uma super influência da ciência, né, especulativa. Então tem relação inclusive com a teoria da relatividade de Einstein, né? Einstein dizia que o tempo ele não é assim absoluto, ele é relativo, ele depende do seu ponto de referência. Então ele dá o exemplo, por exemplo, de que se você pega um rapaz apaixonado por uma moça, que senta do lado dela e fica conversando, completamente apaixonado, a moça é muito bonita, durante 1 hora, aquela 1 hora para ele parece 1 minuto, né? E se esse mesmo rapaz ele senta num lugar que está muito quente, assim, com umas brasas de fogo, 1 minuto parece 1 hora. Então Einstein explica que o tempo ele é relativo, né? E não absoluto, ele depende do seu ponto de referência, né? A gente sente isso também no nosso dia a dia. Por exemplo, eu estava até pensando nisso agora há pouco, né? Por uma circunstância que passei. Uma pessoa lá fora, né, uma vida assim que não tem um treinamento de templo, né, não tem sadhana e etc, acordar 8 horas da manhã é assim, normal, né, tranquilo. Mas pra gente que acorda 3h30, 4 horas da manhã,
né? E todo esse tempo que você já fez tanta coisa e a pessoa ainda está dormindo, parece assim uma diferença, né? Então, mas a pessoa só está cumprindo as horas dela de sono, né? Então, acordar para ela 8 horas da manhã é normal. Enquanto para a pessoa que acordou 4h30, assim, nossa, já passou tanto tempo. Enfim, então o que eu estou querendo dizer é que esse capítulo, assim como Einstein fala isso, né? Na verdade, a gente sabe que Einstein bebeu da fonte dos Vedas, né? Ele mesmo diz nos seus estudos que ele estudou um pouco, né, do que ele chama de ciência hindu. Esse capítulo ele também mostra essa relatividade, no sentido de que ele vai explicando que o tempo para o átomo é uma coisa, depois o tempo para um determinado ser vivo, entidade viva é outra, e aí ele vai comparando o tempo, a gente vai ver isso hoje, o tempo do ser humano em relação ao tempo de entidades vivas de outros planetas. Existe uma diferença, né, entre o nosso tempo e o tempo dos semideuses, o tempo dos pitas. E aí ele compara depois, ao longo desse capítulo, com o tempo de Brahma, que é absurdo, assim, né, que é o ser mais elevado desse cosmos material. E depois ele ainda vai comparar esse tempo com o tempo da respiração de Mahavishnu, né, que ao inspirar e expirar manifesta todo o cosmos material, né? Então é bem interessante. Esse capítulo ele fala todo sobre tempo e é muito, muito, muito interessante, ok? Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Deixa eu colocar aqui. Só um segundo. Tá. Vou colocar aqui no verso 10. Vamos iniciar então agora uma leitura clássica, né? Dos versos do Bhagavatam. Como a gente são vários versos, a gente vai comentando ao longo deles. Vou cantar os mantras antes, tá bom? Para não esquecer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukaswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Vanchakalpatarubhyacha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 11, verso 10. Yamaschatwaraschatwaro Martyanam ahani ube Paksha panchadashahani Shukla Krishnas chamanada. Yamaha, 3 horas. Chatwaraha, 4. Chatwaraha e 4. Martyanam, dos seres humanos. Ahani, duração de dia. Ube, tanto dia quanto a noite. Pakshaha, quinzena. Panchadasha, 15. Ahani, dias. Shuklaha, branca. Krishnaha, negra. Cha, também. Manada, medido. Então, a tradução do verso diz o seguinte: calcula-se que há 4 praharas, que também são chamados yamas, no dia e 4 na noite do ser humano. Do mesmo modo, 15 dias e noites constituem uma quinzena e há 2 quinzenas, branca e negra, em um mês. Então aqui a gente está numa sequência de versos em que a gente tem assim, uma explicação de medida de tempo, né, segundo os Vedas, que a gente vai ver mais para frente que se dá em relação aos movimentos da Lua e do Sol, principalmente, tá? Então aqui, basicamente, ele já fez nos versos anteriores explicações parecidas de medidas de tempo,
E aqui ele está dizendo que calcula-se que é 4 praharas. Prahara ou yamas, como o verso aqui no sânscrito diz, são 3 horas. Então ele está só explicando, olha, em um dia tem 4 praharas e uma noite tem 4 praharas, né? Isso não é difícil de entender. 4 vezes 3, 12. Então ele está dizendo que tem 12 horas, só que a medida deles é prahara ou yamas, que são 3 horas terrestres, né? Da nossa concepção de tempo da Terra. Então, tem 4 praharas, ou seja, 12 horas no dia e 12 horas na noite, né? Claro, totalizando como a gente realmente faz 24 horas num dia. E do mesmo modo, 15 dias e noites constituem uma quinzena, né? Então, a gente também trabalha com essa nomenclatura, não é difícil de entender, 15 dias e uma quinzena. E ele diz, há 2 quinzenas, a branca e a negra em um mês, Shukla e Krishna, né? Então aqui ele está se referindo às fases da lua. Então a gente tem a lua nova. A lua nova, durante 15 dias, ela vai crescendo até se tornar a lua cheia. Essa é a quinzena branca, né? E depois você tem a lua cheia e durante 15 dias ela vai minguando até chegar a lua nova. E aí a gente tem a quinzena negra, né? Isso é descrito dessa forma porque quando a lua vai crescendo até se tornar a lua cheia, você tem noites mais claras. Então é chamado de quinzena branca. E enquanto a lua vai minguando até chegar a lua nova, né, que não tem luz, você tem uma quinzena mais, você tem as noites mais escuras. Então isso é chamado de quinzena negra, ok? Deixa eu ler aqui um comentário do Jean Martins. Será que é o Jean de Búzios ou é outra pessoa? Hare Krishna. O tempo tem relação intrínseca com a morte? Pois não imagino que pessoas seguem pelo calendário o relógio onde a morte não domina. Eu não sei se eu entendi bem o seu comentário / pergunta, né? Mas existe uma relação, sim, entre a passagem do tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como Krishna na Gita, quando ele fala que ele é o tempo, ele diz que ele é aquilo que tudo destrói, né? Inclusive na hora em que ele está falando para Arjuna que todos já estão mortos e ele, enfim. Então, essa coisa do tempo tem relação, sim, com o movimento e a questão cíclica. Que questão cíclica? A gente vai falar desse movimento, que é circular, e a questão cíclica no sentido de iniciar e terminar. Então, tudo dentro do mundo material, ele inicia e termina, assim como o nosso corpo, né? Então, aí chegamos ao conceito de morte. Então, a gente nasce, cresce, fica doente, envelhece e morre. A planta, tudo é cíclico, né, nesse mundo. Então, a gente vai falar sobre isso, acho que tem um pouco de relação com o que você está dizendo, tá bom? Vamos para o verso 11. Tayo samuchayo masha pitrinantadaha nisham Dotavritu sadayanam dakshinam chotarandivi. Tayoho, deles, samuchayaha, conjunto, mashaha, mês, pitnam, dos planetas Pita, tat, este mês, aha, nisham, dia e noite, duo, 2, to, meses, rituhu, uma estação, Sat, 6, Ayanam, o movimento do Sol em 6 meses. Dakshinam, meridional, Cha, também, Uttaram, setentrional, Divi, nos céus. A tradução diz o seguinte: o conjunto de 2 quinzenas constitui um mês, e esse período é um dia e uma noite completos para os planetas Pita. 2 de tais meses compreendem uma estação e 6 meses compreendem um movimento completo do Sol do sul para o norte. Né? Então, primeiro aqui tem algo muito interessante, né? Quando eu fiz aquela introdução sobre o tempo relativo, né? Que é um conceito que a gente conhece a partir de Einstein, da teoria da relatividade. Aqui, olha como o Bhagavata está apresentando para a gente que um dia em Pitriloka, que é o planeta dos Pitas,
equivale a 30 dias nossos no planeta Terra, né? Para quem não sabe, Pitriloka é dito que é onde estão residindo os nossos antepassados, né? Inclusive Krishna diz, né, na Gita, que quem adorar os antepassados terá com eles em Pitriloka, né? Então, não são planetas ainda totalmente superiores, não são planetas celestiais, mas são planetas acima da Terra, né? Então, é dito, então, ele está explicando aqui, né, nesse verso, Maitreya explica a Vidura, que o conjunto de 2 quinzenas, né, constitui um mês. E esses 30 dias, para nós, esse um mês dos seres humanos da Terra, equivalem a só um dia dos planetas Pita. Então, olha como a passagem de tempo aí é diferente, né? 2 de tais meses compreendem uma estação e 6 meses compreendem um movimento completo do Sol do sul para o norte. Pois é, aqui nessa segunda parte do verso está falando da medida de tempo em relação ao movimento do Sol, né? Então o Bhagavata, né, e os Vedas vão explicar que esse tempo ele vai ser, dentro do mundo material, ele vai ser medido principalmente pela Lua, pelo movimento da Lua, como vimos aqui, né, a quinzena branca, a quinzena negra. Esse é um tempo que é medido a partir desse movimento da Lua, né? E também a partir do movimento do Sol. Tem um capítulo lá no canto 5, que é muito interessante, capítulo 22, ele se intitula As órbitas dos planetas, que também vai explicar isso muito bem, né? Todo esse conhecimento que a gente está adquirindo agora, ele vai ser melhor explicado lá no canto 5, nesse capítulo, por exemplo, As órbitas dos planetas. E aí eu gostaria de ler para vocês só um parágrafozinho, porque Prabhupada, nesse canto, ele já estava fazendo resumos dos capítulos antes de apresentar os capítulos, né? E os 2 primeiros parágrafos desse resumo desse capítulo são muito interessantes e tem a ver com a nossa aula de hoje, então peço licença aqui para fazer uma leitura, tá? Então abre aspas para Prabhupada. Ele diz assim, ó, neste capítulo, As órbitas dos planetas, né, capítulo 22 do canto 5, descrevem-se as órbitas dos planetas. De acordo com os movimentos da Lua e de outros planetas, todos os habitantes do universo se sujeitam a situações auspiciosas ou inauspiciosas. Isso é conhecido como a influência das estrelas. O Deus do Sol, que controla os afazeres de todo o universo, especialmente no que diz respeito a calor, luz, mudanças sazonais e assim por diante, é considerado uma expansão de Narayana. Ele representa os 3 Vedas, Rig, Yajur e Sama, de modo que é conhecido como Traimaya, a forma do Senhor Narayana. Às vezes, o Deus do Sol também é chamado de Surya Narayana. O Deus do Sol manifesta 12 expansões, e assim ele controla as 6 mudanças sazonais, e produz o inverno, o verão, a chuva e assim por diante, né? Então veja como o movimento do Sol é responsável por essa parte, né? Para seu próprio benefício, os yogis e karmis, seguidores da instituição Varnashram, e que praticam Hatha ou Ashtanga Yoga, ou que realizam sacrifícios Agnihotra, adoram Surya Narayana. O semideus Surya sempre está em contato com Narayana, a suprema personalidade de Deus. Situado no espaço exterior, bem no meio do universo, entre Buloka e Bhuvarloka, o Sol gira através do círculo de tempo do zodíaco, representado pelos 12 rashis, ou signos, e assume diferentes nomes de acordo com o signo em que se encontra. Para a Lua, cada mês é formado de 2 quinzenas. Igualmente, de acordo com os cálculos solares, um mês é igual ao tempo em que o Sol permanece em uma constelação. 2 meses constituem uma estação e existem 12 meses em um ano. Toda a área do céu se divide em 2 partes, cada uma representando um ayana, o percurso coberto pelo Sol dentro de um período de 6 meses. O Sol viaja ora devagar, ora depressa, ora a uma velocidade moderada.
Dessa maneira, ele viaja dentro dos 3 mundos, que consistem nos planetas celestiais, nos planetas terrestres e no espaço exterior. Grandes estudiosos eruditos chamam essas órbitas de Samvatsara, Parivatsara, Idavatsara, Anuvatsara e Vatsara. São termos muito técnicos aqui, né? Parece assim um pouco difícil de entender num primeiro momento. Mas eu trouxe essa leitura aqui porque é interessante como Prabhupada explica que todas essas questões estão se dando de acordo com o movimento do Sol, né? Isso talvez seja um pouco difícil para a gente entender, assim, quem não tem conhecimento do Bhagavata, né? Porque existe uma diferença entre o que a gente aprendeu na escola, em termos de cosmologia, e o que a gente aprende no Bhagavata, né? Então, tem um documentário, inclusive, muito interessante, está no YouTube com legenda em português, chamado Cosmologia Védica. Esse documentário, ele, assim, vai apresentar um pouco o projeto do TOVP, né? De Mayapur, lá na Índia, que é o planetário pensado e desejado por Prabhupada, né? Então, ao apresentar esse projeto, esse documentário vai explicar um pouquinho a cosmologia védica. E eles fazem, assim, algo digital, né? Para tentar explicar o que o Bhagavata está, assim, nos ensinando sobre cosmologia. Então, às vezes, parece um pouco estranho para a gente, porque, por exemplo, na nossa ciência secular, nós temos aquelas teorias geocêntricas e heliocêntricas, né? Então a gente aprendeu na escola que existia o geocentrismo, que é o quê? A teoria de que a Terra era o centro e que o Sol girava em torno da Terra, né? E essa teoria foi criada por Aristóteles e outros teóricos dessa época. E depois a gente aprendeu que apareceu Nicolau Copérnico dizendo que não, descartou, quem está no centro é o Sol, nosso sistema é solar, e os outros planetas, inclusive a Terra, estão orbitando em volta do Sol. Essa teoria heliocêntrica, né, que o Sol ali é que está no meio, e Galileu Galilei, ele confirma isso, e hoje é a teoria mais aceita, é o que a gente ensina na escola, né? Mas isso não é o que o Bhagavata explica, né? Então, quando a gente vai estudar cosmologia védica, e esse documentário apresenta assim de forma digital, é bem interessante, que a ideia do TOVP, né, a ideia do planetário em Mayapur, é justamente você entrar e ter assim uma exposição digital moderna explicando toda a cosmologia védica, né, apresentada pelo Bhagavata. Que é basicamente nem a teoria geocêntrica, nem a teoria heliocêntrica, né? Realmente é o Sol que se movimenta, né, em torno, mas não da Terra exatamente, né? Mas em torno da estrela polar. E quando ele faz esse movimento, que inclusive é Súria com a sua carruagem, né, ali guiando o Sol, como a gente leu aqui já 2 vezes, às vezes mais demorado, às vezes mais moderado e às vezes um movimento mais rápido do Sol, né? Mas ele faz esse movimento em volta da estrela polar e ele acaba girando sim em torno da Terra nesse sentido, né? Então Bhagavata estaria mais próximo da teoria geocêntrica do que da atual aceita, que é a teoria heliocêntrica, né? Então é interessante, a gente precisa compreender, né? E ter fé também, né? Porque a gente sabe que as pessoas que de repente estão muito apegadas às teorias científicas atuais, quando vêm essas informações no Bhagavata, ficam desconfiadas, né? Não entendem a diferença da ciência especulativa e de um Purana, de um texto que é a Paurucheya, como o Prabhupada diz, né? Que é perfeito, enfim, uma escritura revelada, tá? Então aqui era só para falar um pouquinho sobre o movimento do Sol e como esse movimento do Sol, que é o que esse verso está dizendo, vai dinamizando, né, e vai tratando de várias questões, como as estações, né, sazonais e etc. Então, o tempo aqui está sendo medido principalmente em relação ao movimento do Sol. Tem um comentário, mais um comentário do Jean Martins aqui.
Os sábios dizem que o ser humano tem entre 600 mil e 800 mil horas de vida para entender qual o seu papel nesta odisseia, que é a volta ao Supremo. Interessante, nunca tinha ouvido falar, nem lido nada a respeito, né? Mas é interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de qual a nossa função aqui, né? O que a gente está fazendo aqui exatamente. Vamos para o verso, então, 12. Ayanecha hani prahu vatsaro dwadasha smrita samvatsara shatandrinam paramayur nirupitam. Ayane, no movimento solar de 6 meses. Cha, Ahani, um dia dos semideuses. Prahu, é dito. Vatsaraha, um calendário anual. Dwadasha, 12 meses. Smritaha, assim é chamado. Samvatsara Shatam, 100 anos. Nrinam, dos seres humanos. Parama Ayuhu, duração de vida. Nirupitam, é estimada. A tradução diz o seguinte: 2 movimentos solares formam um dia e uma noite dos semideuses. E essa combinação de dia e noite é um calendário anual completo para o ser humano. O ser humano tem uma duração de vida de 100 anos. Então é interessante aqui, né? Agora ele apresentou a diferença do nosso tempo com os planetas dos semideuses, com os planetas celestiais, né? Então, da mesma forma que no verso anterior ele tinha dito, um dia em Pitriloca são 30 dias aqui na Terra. Então, agora, da mesma forma, nesse verso ele está dizendo, e um dia de Devaloka, dos planetas dos semideuses, equivalem a um ano dos nossos planetas, né? Então, a ideia que a gente tem é que quanto mais superiores os planetas, né, mais tempo de vida, ou mais devagar passa o tempo, algo nesse sentido, né? Então, os planetas celestiais, né, os planetas dos semideuses, um dia deles, enquanto a gente passou aqui um ano, isso foi só um dia do planeta dos semideuses, né? Muito interessante. E aqui ele fala que o ser humano tem uma duração de vida de 100 anos. Esse que tecnicamente aqui vai ser chamado de Samvatsara Shatam, né? Esse conceito de Samvatsara é bem interessante, né? Porque ele vai ser utilizado, um Samvatsara, ou seja, 100 anos, também vai ser utilizado para seres de outros planetas, né? Em outros versos. Mas veja, é 100 anos do ponto de referência daquele planeta, né? Então, 100 anos de um ser humano não é 100 anos de um Pita, não é 100 anos de um semideuses, que não é 100 anos do Senhor Brahma, né? Que não é 100 anos de Mahavishnu. Então, vai mudando, né? Esse Samvatsara é diferente, esses 100 anos de vida é diferente para cada um, né? Por exemplo, o Prabhupada nos explica, ele faz a continha para a gente lá no capítulo 8 da Bhagavad Gita, tem um comentário dele que ele explica bem minuciosamente o conceito de Kalpa, né? E a vida de Brahma. Então, lá, Prabhupada, por exemplo, nos diz, né, que uma vida de Brahma, que são também 100 anos, mas 100 anos de Brahma, né, um Samvatsara de Brahma, equivalem a anos terrestres a 311 trilhões e 40 bilhões de anos terrestres, né? Então é muito interessante também esse conceito de Vatsara ou Samvatsara, né? No caso do ser humano, ele está conectado então a esse movimento do Sol, tá? Vamos para o verso, então, 13. Eduardo Oliveira, Ishavatara, bom dia, Hare Krishna, reverências. E Eduardo Oliveira, arrependam-se de seus pecados e santifiquem-se na presença de Deus, antes que seja tarde demais, pois Jesus está voltando e Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. Esse comentário tem conexão, né, com tudo que a gente fala. Inclusive, a gente sempre explica essa passagem quando Jesus diz que é o único, né, que pode, né, mediar a relação de Deus com o ser humano, com o homem, né? A gente sempre compara com a ideia dentro da filosofia do mestre espiritual, né? Que a gente também fala que sem o mestre não é possível chegar até Krishna. Vamos ler o verso 13, então. Grahakshatara chakrasta paramanadina jaga
Samvatsara vasanena paryetyani misho vibhuhu. Graha, planetas influentes como a Lua. Riksha, astros como os Ashwini. Tara, estrelas. Chakras Taha, na órbita. Parama, Adina, juntamente com os átomos. Jagat, todo o universo. Samvatsara, Avasanena, ao final de um ano. Pariyati, completa sua órbita. Animishaha, o tempo eterno. Vibhuhu, o Todo-Poderoso. Então estamos chegando na parte boa dos versos, que é quando a gente começa a falar sobre Krishna, né? Sai da parte muito técnica, que é interessante também, mas quando a gente começa a falar do tempo que é eterno, que é Hari, que é Shri Krishna. Bom, a tradução desse verso diz o seguinte: as estrelas influentes, os planetas, os astros e os átomos em todo o universo estão girando em suas respectivas órbitas sob a orientação do Supremo, representado pelo Kala eterno. Comentário, esse tem um comentário de Prabhupada, diz o seguinte: na Brahma Samhita, declara-se que o Sol é o olho do Supremo e gira em sua órbita particular de tempo. Da mesma forma, começando pelo Sol e descendo até o átomo, todos os corpos estão sob a influência do Kala Chakra, ou a órbita do tempo eterno. E cada um deles tem um tempo orbital programado de um Samvatsara, que a gente tinha acabado de falar sobre esse conceito, né? Então, muito interessante aqui também, está sendo dito que todos os corpos estão sob a influência de Kala Chakra. Então, a gente sabe que chakra é órbita, né? E Kala é tempo. Outra tradução assim mais simples para Kala Chakra seria a roda do tempo, né? A roda do tempo que está sempre em movimento. Inclusive, não é à toa que a gente tem, né, várias simbologias circulares, né? A mandala, o próprio relógio que a gente tem, né? Não digital, o relógio que a gente mais antigo assim, né, que tem o ponteirinho rodando, isso tem tudo a ver com o conceito de Kala Chakra, né, a roda do tempo. Então você tem ali a chakra, que é essa órbita, essa coisa circular, e Kala, o tempo, que é um movimento, né? Então esse Kala Chakra é essa roda do tempo, né? Nesse mundo tudo está em movimento, em constante nascimento e morte. Nascimento, crescimento, passagem do tempo e morte. Agora, tudo isso está sendo controlado, né, por Kala, por Krishna, né, que tá tudo sob, como a gente sempre fala, né, tudo está sob o controle de Krishna. Nesse sentido também, tudo está sob o controle de Krishna, porque Krishna é o tempo eterno. Então, ele está controlando todos esses movimentos, todas essas órbitas, né? Toda essa passagem do tempo está sendo controlado por ele, simbolicamente, inclusive, só pelo olhar dele, né? Porque, como a gente vai ler no Brahma Samhita, é dito que o Sol é o olho de Krishna, né? Que está tudo vendo, mas também tudo movimentando, porque, como a gente viu aqui, é pelo Sol que tudo está sendo medido, né? Tudo está se movimentando em relação também ao movimento do Sol, né? Tem uma frase aqui que eu também gosto dentro desse verso, né? Que diz assim: órbita particular de tempo. Acho que eu já expliquei, né? Então, todo tem a sua própria órbita, o seu próprio movimento circular, o seu próprio tempo, né? Mas tudo está sendo controlado pelo tempo eterno, que é Krishna. Inclusive, Krishna diz, né, na Bhagavad Gita, como eu falei lá no início, respondendo o Jean, no verso 32 do capítulo 11, Krishna diz: Kalosmin, né, eu sou o tempo. Ele diz: Lokakshayakriti Pravrido, o grande destruidor dos mundos, né? Então, que ele perguntou sobre a morte, né? Krishna diz ali naquela passagem em que ele vai mostrar a forma universal para Krishna, né? Então ele diz: eu sou o tempo que tudo destrói, né? Então esse movimento de início, meio, fim, ele está sendo controlado por Krishna,
que é kalosmin, o tempo, né? E também lá no capítulo 10 da Bhagavad Gita, naquela sequência de versos em que Krishna está explicando para Arjuna, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Dos criadores eu sou Brahma, das letras eu sou a letra A. Então lá nesse capítulo ele também fala que ele é o tempo eterno, né? Ele diz assim, verso 33, Aham evakshaya kalo. Então ele diz, eu sou o tempo eterno, Krishna. Né? E é esse tempo eterno que está tudo controlando e tudo criando e destruindo, ok? Então vamos para o nosso último verso, que é o verso 14. Samvatsara parivatsa idavatsara evacha anovatsaro vatsarascha Viduraivam Prabhashyate. Samvatsaraha, órbita do Sol. Parivatsaraha, circunambulação de Brihaspati. Ida Vatsaraha, órbita das estrelas. Eva, tais como são. Cha, também. Anuvatsaraha, órbita da Lua. Vatsaraha, um calendário anual. Cha, também. Vidura, ó, Vidura. Evam, assim. Prabhashyate, assim dizem. A tradução diz o seguinte: há 5 nomes diferentes para as órbitas do Sol, da Lua, das estrelas e dos astros no firmamento, que cada um deles tem seu próprio Samvatsara. Então já falamos aqui sobre esse conceito de Samvatsara, que é 100 anos para um, não é 100 anos para outro, né? Esse tempo, cada um está girando em sua própria órbita. Esse tempo no mundo material é relativo, diferente do tempo no mundo espiritual, né, que é absoluto. No mundo espiritual, não é um tema da aula, né, mas é interessante dizer que no mundo espiritual também tem passagem de tempo. Prabhupada explica isso, né, no Bhagavatam, nesse capítulo, inclusive. No mundo espiritual, mais para o final desse capítulo. No mundo espiritual também tem tempo. Não é que não tem tempo, também tem passagem de tempo. Mas o tempo lá é absoluto e ele não tem início, meio e fim, ele é eterno, né? Então é interessante pensar nisso. Vamos ler aqui o comentário de Srila Prabhupada para esse verso 14. Os temas de física, química, matemática, astronomia, tempo e espaço tratados nos versos anteriores do Śrīmad Bhagavatam são de certo muito interessantes para os estudiosos do assunto em particular, mas, quanto a nós, não podemos explicá-los muito minuciosamente em termos de conhecimento técnico. Então, é interessante a gente já comentar aqui um pouquinho, né, que Prabhupada fala, olha, realmente o Bhagavata ele vai explicar tudo, né, assim, em termos de criação, de tempo, de espaço, a gente vai ter ali física, química, matemática, astronomia e etc. Mas Prabhupada está fazendo um alerta aqui. Não sejamos tão técnicos, tão minuciosos em relação a esse tema. Tudo bem, a gente pode entender assim um básico, um basicão, né? O Bhagavata, inclusive, ele nem vai detalhar muito essas questões técnicas, ele vai apresentar. Então, Prabhupada diz, olha, a gente pode entender o básico, né, aceitar o que está sendo dito, mas nós não somos estudiosos, não somos cientistas, não somos técnicos, nós somos devotos. Então, essa parte técnica não é a mais importante para a gente não deve focar, nem tentar ficar explicando muito minuciosamente esses temas. Continuando. O assunto é resumido pela declaração de que, acima de todas as diferentes ramificações de conhecimento, está o controle supremo de Kala, a representação plenária da suprema personalidade de Deus. Então, Prabhupada está nos dizendo aqui o seguinte, o resumo, o que é importante, né, a essência, o néctar que a gente tem que tirar desse assunto aqui, por mais técnico que ele seja, em termos de tempo, espaço, ciência e etc., acima de tudo isso, existe um controle supremo.
Então, na verdade, eu fiz justamente eu não fiz o que Prabhupada está pedindo, né? Porque agora eu vejo aqui, né? Já passaram 50 minutos da aula de 1 hora, faltam só 10 minutos. E a gente vai tratar desse tema durante só 10 minutos, né? E 50 minutos foi mais técnico. Mas, assim, a gente vai aprendendo, né? Assim, com as lições de Prabhupada, que ele fala, olha, tudo bem, a gente pode ter uma noção ali, mas o que a gente quer falar é sobre o controle supremo. Como a suprema personalidade de Deus, ela é Kala, ele é esse tempo eterno que tudo está controlando, tá? Continuando, nada existe sem ele, e em virtude disso, tudo, por mais admirável que possa parecer para nosso parco conhecimento, é apenas obra da varinha mágica do Senhor Supremo. No que diz respeito ao tempo, tomamos a liberdade de anexar aqui um quadro cronométrico de acordo com o relógio moderno. Então, mesmo o Prabhupada falando para a gente não entrar muito no assunto, ele coloca aqui um quadro cronométrico de acordo com o relógio moderno, né? Então, assim, esse tempo, essa passagem de tempo, essa medida de tempo do Bhagavata em relação à nossa medida de tempo, né? Mas ele alerta, nós temos que focar em outro assunto, né? E tudo isso, por mais admirável que seja, né? Assim, muita informação e às vezes até pode parecer assim interessante pesquisar, né? Ele fala, olha, tudo isso é uma obra da varinha mágica do Senhor Supremo, né? Krishna só olha e acontece tudo isso, né? Bom, vou ler então aqui esse quadro cronométrico, ele é bem técnico, mas só para não deixar de ler. Ele vai dando vários termos em sânscrito, de medidas de tempo segundo os Vedas, e o que seria isso no nosso relógio, no nosso tempo, tá? Então, ele tem, por exemplo, um truti, que é 8/13.500 de segundo. Por exemplo, é um tempo que a gente nem consegue medir, porque se 1 segundo para a gente é tão rápido, 1. Imagina 8 dividido por 13.500 de 1 segundo, né? Aí ele vai aumentando, então, um Veda, 8/135 de segundo, um Lava, 8/45 de segundo, um Nimesha, 8/15 de segundo, um Kshana, 8/5 de segundo, um Kasta já equivale a 8 segundos nossos, um Lago, 2 minutos nossos, um Danda, 30 minutos nossos, um Prahara, como falamos hoje, 3 horas nossos, um dia 12 horas, uma noite 12 horas e um Paksha 15 dias, que é a nossa quinzena. Então esse quadro aqui pode ser interessante para a gente entender os versos mais técnicos do Bhagavata, que vão falando um Prahara, uma Danda, um Nimesha, né, que são outras medidas de tempo, mas Prabhupada aqui nos dá a transposição desse tempo para o nosso, né, para a gente poder entender. Muito misericordioso Prabhupada, né, nos explica tudo, até isso. Continuando a leitura então do comentário de Prabhupada, já está acabando. 2 pakshas, né, então 2 quinzenas compreendem um mês, e 12 meses compreendem um calendário anual ou uma órbita completa do Sol. É de se esperar que um ser humano viva até 100 anos. Assim é a medida de controle do tempo eterno. A Brahma Samhita, capítulo 5, verso 52, confirma esse controle da seguinte maneira. Vamos ler aqui então, Prabhupada termina com esse verso da Brahma Samhita. Yachakshuresha savita sakala grahanam Raja samasta suramurti ashesha teja Yasya gaya brahmati sambrita kala chakro Govinda adi purusham tamaham bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, a suprema personalidade de Deus, sob cujo controle até o Sol, que é considerado o olho do Senhor, gira dentro da órbita fixa do tempo eterno. O Sol é o rei de todos os sistemas planetários e tem potência ilimitada em calor e luz. Bom, então finalizamos aqui, né, essa leitura e, assim, levando em consideração que a aula tem uma
Hora? Ah, o Prabhupada Chaitanya Goswami falou aqui, a aula pode passar de 1 hora. Então tá. Porque eu ia falar, né, assim, levando em consideração que a aula tem 1 hora, eu tenho 4 minutos para então focar um pouco em algo que é menos técnico, né? Que seria mais filosófico, devocional e etc. Mas se a gente pode passar um pouquinho, então tudo bem. Quando a gente faz essa meditação, mesmo estudando questões técnicas como essas, né, que a gente começa a pensar na questão do tempo, é interessante, pelo menos eu começo a meditar nessa questão do tempo, mas no sentido de sair desse tempo, né? Então, como a gente viu, tudo no mundo material é cíclico. Kala Chakra, né? A roda do tempo. Então, tudo é ciclo, tudo inicia e termina. E o que a gente, na verdade, o tempo todo estuda dentro de Bhakti Yoga e que recebemos dos acharyas, dos mestres espirituais e de Prabhupada, né? É que a ideia é sair desse mundo material, né? Então, sair desse samsara, que também é um ciclo, né? Que é dito, samsara é um ciclo de nascimentos e mortes. Então, você nasce, cresce, envelhece, adoece, morre. Nasce, vidas e vidas, milhares, bilhares de anos, trilhares de anos, vidas e vidas nesse ciclo, que também existe analogia desse ciclo, como, assim, várias passagens, né? A gente também trabalha com essa analogia de prisão. Esse ciclo também é considerado uma prisão, né? No sentido que você está preso dentro desse tempo, dentro desse movimento que inicia e que termina, né? Então, a ideia é sair desse ciclo. Então, tem uma música que eu gosto muito, que é do Gilberto Gil, Tempo é Rei. Aliás, existem vários, né? Como meu mestre espiritual falou, eu falei para ele que eu ia dar essa aula sobre tempo, né? E ele falou, é um tema muito interessante, né? Porque não à toa, vários poetas falam da questão do tempo, né? E existem várias músicas, vários poemas, vários livros, vários filmes falando sobre a questão do tempo. E existe uma música que eu gosto muito do Gilberto Gil, que é Tempo é Rei, Tempo é Rei, Tempo Rei. E essa música, ela inicia assim, que eu gosto muito dessa parte, é bem o início, ele diz: não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando, transcorrendo, todos os sentidos. Então, eu gosto porque ele diz assim, não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido. Porque muitas vezes eu, como, né, uma pessoa que venho do movimento estudantil, né, quando fiz minha faculdade, eu fui do movimento estudantil, sempre fui uma pessoa assim que queria mudar o mundo, queria ajudar a mudar o mundo, né, militante. E Prabhupada também existe essa história, né, como ele era do movimento de Gandhi, pela independência da Índia, e cai a ficha, né, quando a gente conhece o mestre espiritual, daí cai a ficha. Mas existe esse desejo de mudar, né, de melhorar. Então, melhorar o mundo, a gente tem essa coisa, né, eu quero mudar o mundo, quero melhorar o mundo. Aí quando você vê que você não consegue, aí você começa a querer melhorar as pessoas à sua volta, né, como se isso fosse possível. E aí quando você vê que você não consegue, você começa a querer melhorar a si mesmo. Ah, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Não que isso seja ruim, né, mas assim, não existe solução. O que as escrituras e o que a gente aprende é que não é esse o caminho, né? O caminho não é melhorar as coisas aqui, porque aqui é só a sombra, né? É só a ilusão. Então, o nosso caminho não é melhorar as coisas aqui, é sair daqui. Então, o que eu acho, claro, enfim, se a gente entrar em outros temas de Bhakti Yoga, né, a gente pode até ficar, desde que a gente tenha desenvolvido relacionamento amoroso com Krishna e etc. Mas esse é outro ponto. Mas a ideia, tirando isso, é sair daqui, né? Então, eu gosto muito dessa música que Gilberto Gil fala, não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, né? Tempo, 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 tempo. Então, como o Prabhupada disse aqui, né, todo esse estudo, toda essa meditação sobre o movimento das órbitas e a medida de tempo aqui em outros planetas, tudo isso pode parecer muito surpreendente,
mas é só uma varinha mágica que Krishna, assim, só com o olhar dele, né, toca e movimenta e controla e destrói. Então, para nós é muito mais interessante conhecer Krishna, né? É muito mais interessante quem é esse controlador, quem é essa pessoa suprema que tudo controla, que tudo movimenta. Será que eu posso desenvolver um relacionamento amoroso com ele, né? Então, tudo isso é muito mais interessante para a gente, como o Prabhupada nos alertou aqui, do que ficar assim, querendo entender cada detalhe desse mundo, ou querendo mudar esse mundo, torná-lo melhor para ficar aqui e desfrutar mais, né? A ideia não é essa. Bom, deixa eu ver aqui, eu tô vendo que tem muitos comentários e já tem um tempinho que eu não leio, então deixa eu ler aqui. Acho que o último que eu não li foi do Jean Martins. A estrela polar é a morada do Senhor Brahma ou de Dhruva Maharaja? Seria lógico pensar que seria o zenit deste universo, levando a concluir que seria a morada do Senhor Brahma? Prabhu, eu não sei o que é zenit, mas a estrela polar não é a morada do Senhor Brahma não, tá? O Senhor Brahma ele está em Brahma Loka, que ele está bem mais acima, ele é muito superior, ele é o mais superior, ele está acima, Brahma Loka está acima de Deva Loka, está acima dos planetas celestiais. Então, a gente, quando eu falei que o Sol está girando em torno da estrela polar, ele está aqui em torno dos planetas mais intermediários, tá? Então, o Senhor Brahma Loka, ele está bem mais acima, bem mais superior como aqui disse, né, no resumo de Prabhupada do capítulo 22 do canto 5, Burvaloka e Bhumiloka, né? Buloka e Burvaloka, que o Sol está se movimentando, né? E Devaloka, Brahmaloka, Satyaloka, esses planetas estão mais acima. Na verdade, eu acho que Burvaloka é Satyaloka, mas enfim, não tenho certeza. Mas não, tá? Não é. E sim, a estrela polar é o planeta do Senhor, liderado, né, pelo Senhor Dhruva, por Dhruva Maharaja. Jande Santos, Hare Krishna, reverências. Radhe Radhe, ontem foi Radhastami, né? Que dia auspicioso. Foi maravilhoso aqui no Rio Bhakti Center, na ISKCON Rio, tivemos a presença de Chandramukha Swami, das deidades de Radha Madana, de Kunti e Shri Baladeva, né? Foi muito legal. Pava, adorando a aula, que bom. Carlos, Hare Krishna, Jean Martins. Esse universo parece que chegamos sabendo tudo e só saímos quando compreendermos que sem Shri Krishna não se pode saber nada. Entramos pela faculdade e saímos quando nos formamos no jardim da infância. É verdade. Calendário parece Kala andar, o andar do tempo. Coincidência? É a boa reflexão, Prabhu, faz sentido. Padre Sérgio, Sanatana Dharma diz... Desculpa, gente, estou com a garganta. Que ontem gritei muito, Radhe, Radhe. Muito Hare Krishna ontem, né? Então, hoje a garganta tá... Afinal, aí ele abre aspas, acho que para a Bíblia, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bom, Prabhu. Obrigada pela citação. Explica aí depois, né? Bota a explicação junto aí para a gente comentar, né? Mas eu acho que esse número 3 aí tem a ver com o que a gente estava falando, né? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jean Martins tem mais alguns comentários. Eu percebo que os antigos usavam a pala, que é o parpadeio, que corresponde aproximadamente a 1 segundo. Aqui no verso que a gente leu não falou esse termo não, né? Aqui a gente tem uma medida de kshana e kasta, para ali perto do que a gente chama de 1 segundo. O tempo vem antes ou depois do som? Não sei. Se você souber, me diga. Mas existe, né, aquela ideia de que a velocidade da luz em relação à velocidade do som, né, um é maior que o outro, mas eu realmente não sei responder. Shri Kala vem antes de Shri Onkara? Desculpa, Prabhu, também não sei responder. Chaitanya Gosai, se tiver aí, quiser responder o Prabhu Jean.
Bom, se Shri Onkara você está chamando o mantra Om, né? Então a gente sabe que o mantra Om ele é dito por Krishna, né, ao Senhor Brahma no início da criação, né? E como Krishna é o próprio Kala, tempo, né? Com certeza ele vem antes. Margaviti, Maria Aparecida, linda aula, muito instrutiva, tema complexo e difícil. Fico imaginando os físicos e cientistas da academia interpretando essa parte do Bhagavata. Marga, prazer, Hare Krishna, reverências. Eu também fico imaginando assim, né? Imagina um cientista, um físico pegando o Bhagavata assim, lendo, né? Como é que não deve ficar. Mas você sabe que a maioria deles, né, por não ter pureza, não estar preparado para entrar em contato com essa filosofia, que é muito, muito transcendental, eles abandonam. Ou eles não entendem nada, ou eles abandonam, ou ofendem como... é uma viagem, né? Imagina falar para um cientista que o Sol, existe o Deus do Sol, que está dentro do Sol ali com a sua carruagem, com não sei quantos cavalos, e vai ali fazendo o seu trabalho, e assim que o Sol se movimenta, né? Eles acham uma viagem, ofendem e tal, e geralmente eles abandonam. Uma vez eu conheci uma Bhaktin, né? Uma devota, uma pessoa que se aproximou lá de Vrajabhumi, quando eu morava lá, e ela era uma cientista física, e ela começou a se interessar muito, e ela começava a trazer os tópicos da ciência, de física. E aí a gente começou a conversar e eu passei para ela aquele livro... agora eu me esqueci o nome. Um dos primeiros livros de Prabhupada, que é bem científico assim também. Agora eu me esqueci mesmo o nome. Não é Ciência da Autorrealização, não. Depois eu lembro. Mas ela começou a ler e aí ela foi indo, abandonou. Aí depois ela falou, eu posso ler o Bhagavata? Eu falei, olha, o recomendado é que se entenda bem primeiro a Bhagavad Gita, né, para depois se ler o Bhagavata. Mas aí ela quis começar a ler o Bhagavata e também abandonou, já se afastou, né? Então, assim, não é todo mundo que vai chegar e ter, assim, compreensão desse tema e vai ficar, assim, tão maravilhado com os tópicos sobre Krishna, né, sobre o controlador supremo. Essas pessoas ainda são muito ateístas, né? Às vezes não declaradamente, mas psicologicamente e filosoficamente são ateístas. Porque elas até acreditam que existe um Deus, mas quando elas começam a estudar sobre a ideia de que existe um controlador supremo, que é o desfrutador supremo, né? Essas pessoas ainda estão muito apegadas e aí elas não aceitam e abandonam, ou não compreendem e abandonam facilmente. Ok? Fácil viagem a outros planetas? Não, Isha, não é esse. Eu ia falar que é esse, mas esse é o que eu estou lendo agora. Fácil viagem a outros planetas. Ou é esse? Eu acho que é esse, sim. Mas é um outro livro de Prabhupada que ele vai explicando o nascimento, aí vai falar do embrião, o nascimento, porque ela tinha uma relação com a biologia também. Acho que ela era bióloga, mas tinha pós em física, enfim. Então é um livro de Prabhupada, que eu esqueci o nome, que ele vai falando sobre toda essa parte científica do nascimento, dos seres, etc., das entidades vivas. Ok? Padre Sérgio, também gritamos no Templo de São Paulo, Radhe Radhe. Que bom, todo mundo rouco hoje, graças a Krishna. Rouco e cheio de misericórdia de Srimati Radharani. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pelo convite. Tenham todos aí uma excelente semana, um excelente dia. E todas as glórias a Srila Prabhupada, Grantaraja, Srimad Bhagavata Ki Jai. Hare Krishna, Hare Bol.